Bom, então vamos retornar aqui à nossa última parte da aula de gerenciamento de processos. O tema de aula de hoje é basicamente algoritmos de escalonamento. Bom, antes de a gente entrar propriamente dito nos algoritmos de escalonamento, vamos relembrar o que é então o escalonador do sistema. Então, o escalonador é a parte do sistema operacional que faz a escolha de qual thread ou qual processo deve ser executado e por quanto tempo. Então imagine que a gente tem aí uma lista de processos ou uma lista de threads que estão prontas para serem executadas. O escalonador vai então escolher dentre essas threads que estão prontas uma para assumir o processador, uma para ser executada. O escalonador ele executa um algoritmo de escalonamento. Então dentro do escalonador, a gente pode escolher então um algoritmo de escalonamento específico para atender os requisitos do nosso sistema. Dentro desses requisitos estão propriamente ditos os diferentes sistemas. Então, dependendo do nosso sistema, como está aí no slide, se a gente tem um servidor batch, se a gente tem máquinas que compartilham tempo, né? Então, vários usuários entrando na mesma máquina. Ou se a gente tem servidores conectados via rede, para cada um desses sistemas existem algoritmos de escalonamento que vão dar um melhor resultado. Então, o tema da aula de hoje é a gente estudar basicamente alguns desses algoritmos, levando em conta também qual é o sistema-alvo. Quem que não se preocupa com algoritmos de escalonamento? O livro traz aí para nós que quando a gente tem um único usuário usando o computador, o algoritmo de escalonamento ele não tem tanta importância assim. Eu discordo um pouco. Às vezes a gente quer que o nosso sistema seja mais responsivo, nos dê a resposta mais rápido. Então, o algoritmo de escalonamento ele tem uma certa importância, sim, para levar em conta as percepções do próprio usuário do PC. Tá? Antes de a gente entrar nos algoritmos de escalonamento, vale aqui a gente levar um pouquinho mais a fundo a discussão sobre o comportamento de processos ou comportamento de threads e fazer essa relação do comportamento com o escalonamento. Então, nessa figura aqui, que é a figura do livro, existem dois tipos de thread ou dois tipos de processos diferentes. O da figura A está em cima e o da figura B embaixo. O processo ou a thread da figura a gente diz que ele é um processo, uma thread orientada à CPU, porque ele tem um longo tempo de uso da CPU, alternado com um período curto de uso de entrada e saída. Então, o processo, a thread, executa por um longo período, usa a CPU por um longo período, fica um período menor esperando por entrada e saída, volta a ser executado por um longo período, fica um período menor esperando por entrada e saída e assim sucessivamente. Então ele é um processo ou uma thread orientada à CPU. Do inglês seria CPU bound. Já o exemplo da figura B é o contrário, é um processo ou uma thread orientada à entrada e saída. Então essa thread ela faz muita requisição de entrada e saída, então fica longos períodos esperando por entrada e saída e alterna esses períodos por pequenos períodos de computação. Notem que isso altera completamente a questão do escalonamento, né? Quando eu tenho vários processos ou várias threads que são orientadas à CPU, a gente vai ter uma situação onde essas threads elas estão prontas para serem executadas e devem ser alternadas.
Já no exemplo onde a gente tem uma thread ou um conjunto de threads que são mais orientadas à entrada e saída, a gente vai ter a maior parte do tempo essas threads esperando por entrada e saída, ou seja, elas não estão no estado pronta, não estão no estado de execução, né? Essas threads estão suspensas na maior parte do tempo esperando por entrada e saída. Então a tendência é que a gente tenha uma utilização do sistema menor nesse segundo caso. Obviamente, se a gente pensar num sistema real, a gente pode ter uma mescla desses dois tipos de processos, ou esses dois tipos de threads. E geralmente é isso que acontece na prática. A gente tem processos orientados à CPU e vários processos orientados à entrada e saída. O ponto é que a gente precisa ter esse conhecimento do comportamento do processo, do comportamento da thread, porque isso vai impactar as decisões de escalamento, vai impactar os algoritmos de escalamento. O segundo ponto aí, antes de entrar nos algoritmos propriamente ditos, é quando se fazer uma decisão de escalonamento. Então, toda vez que a gente cria um novo processo, nesse momento há uma decisão de escalonamento. Então, a gente pode criar um novo processo, esse processo usando o critério de escalonamento, né? O próprio escalador, usando o seu critério de escalamento, pode já colocar esse novo processo para ser executado. Ou pode decidir continuar a execução do processo que estava sendo executado antes da criação desse novo processo. Enfim, o fato é que toda vez que se cria um novo processo, há uma decisão de escalonamento. Toda vez que um processo acaba, toda vez que o processo termina, também existe uma decisão de escalonamento. Toda vez que o processo bloqueia, por exemplo, num semáforo ou esperando um dispositivo de entrada e saída, também há uma decisão de escalonamento. Esses dois casos são bem óbvios, né? Então o processo que estava executando acabou, o escalador precisa colocar outro para ser executado. O processo que estava executando ele bloqueou num semáforo, por exemplo, para acessar uma região crítica. Essa região crítica já estava sendo usada por um outro processo, então ele não pode continuar. Então, nesse momento, o escalador precisa escolher outro processo. E, por fim, a quarta situação onde é feita uma decisão de escalonamento é quando acontece uma interrupção de entrada e saída. Então, por exemplo, chegou um novo pacote na placa de rede. Então, esse novo pacote gerou uma interrupção. Essa interrupção, por sua vez, ela pode liberar um processo ou liberar uma thread que estava esperando por esse pacote da rede. Então, a thread ela estava bloqueada, ela passa a ser... Já tem o que ela precisava para ser executada, então ela passa para o estado pronto. E aí o escalonador ele pode decidir executar essa thread ou não. Então, basicamente, são essas quatro situações ou esses quatro momentos dentro do sistema operacional onde o escalador é chamado. Já entrando na categoria dos algoritmos de escalonamento, o livro ele basicamente divide os algoritmos de escalonamento em três categorias. Os sistemas baseados em batch, ou seja, a gente tem aí um conjunto de processos, um conjunto de threads, formando um lote, e esse lote deve ser executado. Exemplos disso, né? Processamento de banco. Então, todo dia, quando virar o dia, o banco ele processa todas as requisições de todas as contas. Então, tem um lote de processamento. Processamento de folha de pagamento das empresas. Né? Todo final de mês lá tem o processamento de hora extra, trabalhou mais, trabalhou menos, enfim. Então faz todo esse processamento da folha de pagamento dos funcionários num único dia. Então tem um lote ali para ser processado. A segunda categoria que o livro traz para a gente é a questão de sistemas interativos. Então são sistemas onde tem o usuário. Tem o usuário na frente do PC, por exemplo. Então tem uma interação entre usuário e computador. Notem que são sistemas completamente diferentes. No sistema em lote não tem usuário, né?
Então, isso vai mudar os objetivos do escalonador, ou os objetivos do algoritmo de escalonamento. E um terceiro tipo de categoria que o livro traz são sistemas de tempo real. Eu não vou entrar em maiores detalhes durante essa disciplina, nessa questão de tempo real, porque a gente tem uma próxima disciplina que exatamente trata de sistemas de tempo real. Então, lá nessa disciplina, que é a próxima na sequência do curso, a gente vai estudar em todos os detalhes esses algoritmos de escalonamento de tempo real. Então, com relação aos objetivos dos algoritmos de escalonamento, tá? Levando em consideração as 3 categorias. Para todos os sistemas, o algoritmo de escalonamento tem como objetivo, o primeiro deles é a questão de justiça. Então, dar para cada processo ou para cada thread uma fração justa da CPU. O segundo objetivo, que serve para todas as categorias de escalonamento, seria garantir que a política de escalonamento esteja sendo aplicada. E o terceiro objetivo, que serve para todas as categorias, é a questão de balanceamento. Então, manter todas as partes do sistema ocupadas sempre que possível. Então, aí vem já uma analogia com aquele tipo de processo ou tipo de thread. Se é orientado a CPU, se é orientado a entrada e saída. Então, para manter todas as partes do sistema ocupadas, eu preciso mesclar. Um pouco executa processos orientados a CPU, um pouco executa processos orientados a entrada e saída. E assim eu consigo manter todos os dispositivos, todas as partes do sistema, né, do hardware, ocupados. E aí cada uma das 3 categorias que o livro traz tem objetivos específicos e que são diferentes uns dos outros. Para os sistemas em lote, a gente quer maximizar o número de jobs que acabam por hora. Então a gente quer maximizar o throughput. A gente quer a gente quer minimizar o tempo entre o início de um processo e o seu término. Então, o turnaround time, que seria o tempo de resposta. E a gente quer maximizar a utilização de CPU. Então, manter a CPU 100% de utilização sempre que possível. Já para sistemas interativos, a gente tem uma preocupação, um objetivo que é garantir o tempo de resposta. Então, responder às requisições do usuário o mais rapidamente possível. Então, por exemplo, o usuário clicou para abrir um novo programa, um browser, por exemplo. Eu quero abrir o Chrome. Então, se o nosso sistema operacional demorar 10 segundos para abrir um browser, o usuário já vai sentir uma coisa meio estranha na experiência dele em usar esse sistema, né? Então, a gente quer manter o tempo de resposta baixo para as requisições do usuário. E esse exemplo que eu acabei de dar, ele também serve para esse segundo objetivo, que é a questão de proporcionalidade, que é manter as expectativas do usuário, né? Então, como eu falei, a gente vai abrir um programa e a gente quer que esse programa abra rapidamente. Por outro lado, se a gente vai compilar um código que é muito grande, a gente já tem essa expectativa que vai demorar um pouco. Então, é nesse sentido que esse objetivo em específico se encaixa. Já para sistemas de tempo real, o grande objetivo é garantir a execução dentro dos prazos, dentro dos deadlines. Então, o sistema de tempo real ele tem um prazo. As threads que executam nesse sistema têm um prazo de execução. Então, a gente quer que executem dentro dos prazos. Notem que é diferente de ser rápido, não tem nada a ver com executar rápido, é executar dentro do prazo. Mas a gente vai ver todos os detalhes desses sistemas na próxima disciplina, como eu comentei com vocês. Então a gente vai estudar agora algoritmos de escalonamento, basicamente para sistemas em lote e para sistemas interativos. Começando com sistemas em lote.
São 3 algoritmos de escalonamento principais. O First Come, First Server, o FIFO, né? O primeiro job que tem o menor tempo de execução e o job que o próximo tempo de execução seja o menor possível. Então, começando com o First Come, First Server, ou seja, o primeiro job que chegou, ou o primeiro processo que chegou, a primeira thread que chegou, é o primeiro a ser executado. Então, ele é muito fácil de implementar, ou seja, ele precisa simplesmente de uma fila, né? Chegou uma nova thread, ela é inserida no final da fila. O escalador precisa escolher uma thread para ser executada, ele vai remover a cabeça da fila. Bom, qual é o problema desse algoritmo? Se a gente tiver, por exemplo, um processo que ele é orientado a entrada e saída, ou seja, que demora muito para fazer entrada e saída, eu fico esperando muito tempo pela entrada e saída, esse processo ele é executado primeiro, ele vai impactar os processos interativos que estejam na fila. Então, se a gente tiver na segunda posição da fila um processo, por exemplo, para abrir o browser, o exemplo que eu dei anteriormente, esse processo que vai abrir o browser, ele vai ser afetado por esse processo de entrada e saída. Tá? Então, o First Come, First Server, ele funciona de maneira não preemptiva. Ou seja, o processo, a thread começa e só sai da CPU quando acabar. Eu não lembro se eu comentei com vocês já nas aulas passadas a questão de preempção, acredito que sim. Então, mas para lembrar, né, o que é a preempção? Preempção é quando o escalador decide retirar uma thread ou retirar um processo da CPU e colocar outro processo no seu lugar. Quando o algoritmo é não preemptivo, significa que não há preempção. Então, a thread ou o processo que inicia a sua execução, ela vai até o final. Não pode ser removida da CPU. O segundo algoritmo baseado em lote, ou para sistemas em lote, é o primeiro job mais curto. O mais curto aqui seria em termos de tempo. Então, aquele processo, aquela thread que tem o menor tempo de execução, vai ser executado primeiro. Qual é o grande problema desse algoritmo? É que ele precisa ter o conhecimento do tempo de execução antes de executar os processos, antes de executar as threads. Ele também é um algoritmo não preemptivo, ou seja, o processo iniciou, ele vai até o fim. O grande objetivo aqui é, lembrem, reduzir então o turnaround time, o tempo de resposta, o tempo do início de execução do processo e seu término, a diferença desse tempo. O próximo algoritmo para sistemas em lote, ele é chamado Shortest Running Time Next, ou seja, o próximo processo a ser executado será aquele que faltar menos tempo para completar, ou menos tempo para finalizar. Diferentemente dos algoritmos anteriores, ele é um algoritmo preemptivo. Então, toda vez que chegar um novo processo ou chegar uma nova thread para executar, esse algoritmo vai ver, bom, a thread que está executando falta quanto para ela acabar, e vai comparar esse tempo com a nova thread ou o novo processo. E aí vai tomar essa decisão baseada nessa diferença de tempo até ser completado. Novamente, a grande deficiência, a grande desvantagem desse algoritmo é novamente ter que ter a ciência, ter o conhecimento do tempo de execução dos processos antes de executar eles. A gente sabe que em sistemas interativos isso não é possível.
Entrando já na categoria de sistemas interativos, a gente tem uma ampla variedade de escalonadores, tá, pessoal? Aqui eu selecionei alguns deles para ser estudados aqui na disciplina, mas a gente poderia passar o semestre inteiro falando em algoritmos de escalonamento. Então eu vou selecionar aqui alguns deles para a gente discutir em maiores detalhes. Lembrem que essa lista não é exaustiva. Bom, o primeiro algoritmo é chamado de Round-Robin, ou a alternância circular, seria talvez a tradução para o português. Como que esse algoritmo funciona? Então a gente tem aqui uma fila de processos prontos para serem executados, conforme aqui na figura A. O processo B é o processo que está atualmente em execução. O processo F é o próximo que será executado, e assim por diante. Esse algoritmo, então, a ideia dele é que cada processo vai ganhar uma fração da CPU, ou seja, um tempo de execução na CPU, tempo para ser executado na CPU. Esse tempo, essa fração de CPU, é chamado de quantum de escalonamento. Então, o processo B vai executar até o término do seu quantum. Quando ele acabar, o próximo processo na fila é escolhido para ser executado e o processo B vai para o final da fila. Então, esse é o caso aqui da figura B. O processo F, então, vai executar até o final do seu quantum. Quando acabar o quantum dele, ele vai para o final da fila e o processo D inicia a sua execução. Pode acontecer que um processo ele faça uma requisição de entrada e saída antes de finalizar o seu quantum. Nesse caso, então, o processo ele vai estar esperando por entrada e saída, então ele vai estar suspenso, e aí, nesse caso, ele vai para o final da fila antes do término do quantum. Bom, qual é a implicação da questão do quantum? Tá? Se o quantum for muito pequeno, eu vou ter muitas trocas de contexto. Então, o processo vai executar por um pequeno período, vai ter uma troca de contexto, outro processo vai executar por um pequeno período e assim por diante. Então, estou aumentando o número de troca de contexto. Lembre que troca de contexto é custoso em termos de tempo, né? Precisa se salvar o contexto da thread que estava executando e restaurar o contexto da próxima thread. Então, isso leva tempo. Se eu aumentar muito o quantum, eu posso estar desperdiçando tempo de CPU. Desperdiçando no sentido de atrasar muito a questão da resposta dos outros processos que estão na fila. Então, precisa achar um meio termo aí. Não usar quantum, que são valores para quantum muito pequeno, nem valores muito grandes. Na prática, aí, o valor de quantum ele varia entre 10 e 20 milissegundos. Tá? Então, cada tarefa ou cada processo, cada thread no sistema executa por 10 milissegundos e aí dá a vez para o próximo. Ou seja, o escalonador escolhe o próximo para ser executado. Esse algoritmo aqui ele não precisa ter ciência nenhuma dos tempos de execução dos processos. Tá? O próximo escalonador é baseado em prioridade. Então, cada processo, cada thread do sistema tem uma prioridade. O escalonador ele vai escolher sempre a thread ou o processo que está pronto com mais alta prioridade para ser executado. A questão da atribuição de prioridades ela pode ser estática ou pode ser dinâmica. Né? Quando a gente tem uma atribuição estática, significa que o processo ele é criado com uma prioridade e essa prioridade nunca muda, ela é estática durante sua execução. Quando a prioridade é dinâmica, significa que a prioridade daquele processo, daquela thread, pode variar durante a execução. Tipicamente, o algoritmo de prioridade ele vai ser combinado com o round-robin, como é exemplificado nessa figura. Então, a gente tem
classes de prioridade, ou seja, prioridade 1 até a prioridade n, e para cada uma das prioridades a gente tem uma fila, e aí dentro dessa fila é feito o round robin. Nesse exemplo aqui a gente tem um sistema com 4 níveis de prioridade, de 1 a 4, sendo 4 a prioridade mais alta. Então se executa todos os processos que estão na prioridade 4, que é a mais alta, usando round robin. Quando não tiver mais nenhum processo pronto aqui na prioridade 4, vai para a prioridade 3. E aí executa de forma alternada, usando round robin, no nível de prioridade 3. Né? E assim por diante, indo para os níveis mais baixos de prioridade. Existe ainda uma pequena variação com relação a essa questão de usar níveis de prioridade, que é um algoritmo que é chamado de múltiplas filas com prioridade. A ideia é um pouquinho diferente. A ideia é atribuir quantum, diferentes números de quantum, conforme a prioridade. Então, por exemplo, a prioridade mais alta do sistema poderia ter um quantum. Então, todos os processos que estão nesse nível de mais alta prioridade vão executar por um quantum dentro lá da fila de escalonamento. O segundo nível de prioridade vai receber 2 quantos. Então, o processo vai executar por 2, vai dar a vez para outro, que vai executar por 2 e assim por diante, dentro daquele nível de prioridade. A ideia é que agora eu comece a fazer uma adaptação em tempo de execução conforme os processos vão sendo executados. Então, se o processo, aqui um exemplo, né? Se o processo que está em mais alta prioridade finalizar durante um quantum, ótimo, ele está no nível de prioridade certo. Se o processo demandar mais quantum, então o que o sistema faz? Ele coloca para o nível mais baixo. Nesse caso aí seria o segundo mais alta prioridade. E aí, quando aquele processo tomar a CPU, vai executar por 2 quantos, ao invés de um só. Então ele vai executar por um período mais longo de tempo. Né? A ideia é que processos orientados a entrada e saída, que precisam menos tempo de CPU, sejam executados de maneira mais rápida, ou seja, aumenta a responsividade do sistema. E aqueles processos que demandam mais CPU, eles vão sendo ajustados na fila de prioridade. Ou seja, vão ganhando mais tempo de execução. Novamente aqui, esse algoritmo ele não precisa ter nenhum conhecimento sobre os tempos de execuções dos processos ou das threads. O próximo algoritmo de escalonamento para sistema interativo seria o próximo processo que tem o menor tempo de execução. A ideia é a mesma lá do algoritmo para sistemas em lote. Então ele tem aí a mesma deficiência, que é ter o conhecimento aí do tempo de execução. Porém, existe aí uma alternativa que seria uma forma de estimar o tempo de execução. Fazendo aqui uma fórmula onde tu mede o tempo de execução em diversas rodadas daquele processo, e aí usa um peso aqui para estimar a questão do tempo de execução do processo. Mas não é uma forma muito adequada para se fazer devido ao fato de ter que se manter
essas informações e tem que coletar essas informações em tempo de execução. É mais aí um sobrecusto em tempo de execução para o sistema operacional. O próximo algoritmo de escalamento é chamado de escalamento de loteria. A ideia aqui é que cada processo ou cada thread no sistema ganhe uma sequência de números. Toda vez que o escalador vai escolher um processo ou uma thread para executar, ele sorteia um número e aí aquele processo ou aquela thread que tem o número sorteado é escolhido para ser executado. A ideia é interessante, pessoal, porque a gente consegue usar a questão da probabilidade para garantir a questão de prioridade das tarefas. Então, se eu der mais números para um processo, as chances daquele processo ser escolhido pelo escalador aumentam. Então, essa é a ideia. Então, se tem um processo mais prioritário, ele vai ter mais números. E aí as chances dele para serem executados vão aumentar. Então, a ideia é interessante desse algoritmo. Seria o último algoritmo de sistemas interativos. O livro ele tem mais 2 ou 3, que eu não detalhei aqui na aula, mas é só para dar uma ideia do que existe para vocês. Qual algoritmo é melhor que o outro vai depender exatamente do sistema que a gente tem para projetar. Qual é o objetivo? Ele é um sistema interativo, ele é um sistema em lote, ou ele é um sistema em tempo real? Então, a melhor alternativa, o melhor algoritmo de escalamento vai depender do sistema-alvo. Brevemente aqui a questão de escalamento em tempo real. Basicamente, dentro de um sistema em tempo real, a gente tem a diferença entre tempo real crítico e tempo real não crítico, então hard real time e soft real time. No tempo real crítico, hard real time, não existe a possibilidade de se perder um deadline. Então, todos os processos, todas as threads de tempo real crítico devem ser executados dentro dos seus prazos. No tempo real não crítico, a perda de um deadline significa simplesmente a piora na qualidade do serviço. Já a perda de deadline no tempo real crítico significa a perda da vida de uma pessoa ou uma perda financeira muito grande, né? Então, pode acontecer um acidente muito grave. A gente vai estudar, então, em maiores detalhes a questão desses algoritmos, a questão de prioridade estática, prioridade dinâmica, a questão de eventos periódicos ou eventos aperiódicos, tudo isso a gente estuda na disciplina de sistemas de tempo real. Aqui está um exemplo da questão de escalonamento de threads, quando a gente tem uma implementação de threads em espaço de usuário e uma implementação de threads no espaço núcleo. Na figura A, aqui na esquerda do slide, tem a implementação de threads no espaço de usuário, ou seja, o sistema operacional somente conhece processo, não conhece threads. Então, o sistema operacional, na hora que fizer uma decisão de escalonamento, ele vai escolher um processo para ser executado. Esse processo, então, ele tem aí o sistema de tempo de execução que faz o escalonamento das threads internas daquele processo. Então, durante a execução do processo, esse sistema, o escalador que roda nesse sistema de tempo de execução vai escolher as threads da ordem que ele achar, ou usando aí o critério de escalonamento. Então, aqui embaixo da figura tem uma ordem possível de escalonamento dessas threads. Então, é possível a gente escalonar A1, A2 e A3, A1, A2 e A3. Não é possível, entretanto, a gente escalonar a thread A1 do processo A e a thread B1 do processo B e depois voltar para A2 e B2. Justamente porque o sistema operacional não conhece
as threads, conhece só processo. Então, enquanto o processo A for escolhido ou estiver de posse da CPU, eu vou escalonar então as threads do processo A. Eu não vou conseguir alternar entre as threads dos dois processos. Já na figura B, a gente tem uma implementação de threads em espaço do kernel, e aí sim eu consigo alternar entre executar um pouco a thread A1 e depois executar um pouco a thread B1. Depois voltar para A2 e depois voltar para B2. Então, de forma alternada, é possível executar um pouco das threads de cada processo, de processos diferentes. Bom, o próximo assunto e o último assunto da aula é a questão do problema dos jantares dos filósofos. Na teoria de sistemas operacionais, principalmente nessa parte de sincronização de processos e escalonamento, existem vários problemas clássicos. Esses problemas eles foram inventados ao longo dos anos. O problema de jantar dos filósofos lá da década de 60, por exemplo, justamente para avaliar toda vez que se tinha uma nova solução para sincronização de processos, por exemplo, o mutex e semáforo, essa nova solução ela era avaliada com esses problemas clássicos. O problema do jantar dos filósofos é um desses problemas clássicos que a gente vai ver agora na aula. Qual que é o problema? A gente tem uma mesa redonda, tá? Onde tem pratos de massa. Na frente de cada prato está sentado um filósofo. O filósofo ele alterna momentos onde ele está pensando e momentos onde ele está comendo. O problema principal aqui de sincronização é que cada filósofo tem no seu lado direito um garfo apenas. Então, se um filósofo, por exemplo, esse aqui do mouse, ele precisa comer, então ele tá com fome e precisa comer, ele precisa pegar os dois garfos, da esquerda e da direita, para poder comer a massa, o espaguete. Se esse filósofo aqui está comendo, os dois do lado esquerdo e do lado direito não vão conseguir comer porque eles não vão ter acesso ao garfo da esquerda e ao garfo da direita. Então isso tem um problema de sincronização. O garfo aqui seria então o recurso compartilhado entre os filósofos. Enquanto o filósofo está comendo, significa que ele está usando o recurso, ele está dentro da seção crítica. Enquanto o filósofo está pensando, ele está fora da região crítica, está fazendo uma outra coisa. Então existe essa analogia aí do filósofo alternando entre comendo e pensando com a parte do recurso compartilhado. Uma primeira solução para esse problema do jantar dos filósofos seria essa aqui, esse código aqui, exemplo, tá? Então a gente tem uma função que cada filósofo executa, então seria na implementação de código, né? Cada filósofo teria uma thread que executaria essa função. Essa função ela recebe um inteiro com parâmetro que é o número do filósofo, que vai de 0 a 4. Nesse caso aqui a gente tem um exemplo aí de 5 filósofos. Enquanto for verdadeiro, o filósofo vai pensar, vai pegar o garfo da esquerda, vai pegar o garfo da direita, vai comer, vai devolver o garfo da esquerda e vai devolver o garfo da direita. Bom, como está escrito aqui, esse código aí não é uma solução para o problema de jantar dos filósofos. A pergunta que eu faço para vocês é por que esse código aí não é uma solução? Lembrem lá da aula de sincronização de processos, aula passada. Podem pausar o vídeo aí por um momento e pensem por que esse código aí não é uma solução. Bom, esse código aí não é uma solução porque a gente tem uma condição de corrida, né? O filósofo I, ele pode pegar o garfo da esquerda
e nesse momento aqui ele pode ser preemptado. Outro filósofo pode iniciar, pegar o garfo da esquerda e ser preemptado também nessa mesma linha antes de pegar o garfo da direita. Ou seja, eu posso ter uma situação onde todos os filósofos estão de posse do garfo da esquerda, mas não conseguem comer porque o garfo da direita está de posse de um outro filósofo, do seu vizinho. Então aqui a gente tem uma condição de corrida não tratada. Qual seria a solução para isso? Usar um semáforo, usar um mutex para garantir exclusão mútua. E é justamente isso que é feito nessa próxima solução. Então a gente tem aqui nessa solução uma definição aqui de umas macros. Então N que é 5, então são 5 filósofos. A definição do filósofo da esquerda e do filósofo da direita. Estado. Então a gente tem o estado do filósofo pensando, o estado com fome e o estado comendo. O estado com fome aqui significa que o filósofo está tentando pegar os garfos. A gente tem o nosso semáforo. Para cada um dos filósofos existe o seu estado. A gente tem um mutex para garantir exclusão mútua. E a gente tem, para cada um dos filósofos, um semáforo. Aqui é para dormir e acordar o filósofo. Tá? Então a função do filósofo é o mesmo protótipo, né? Então recebe como parâmetro aqui o número do filósofo. Enquanto for verdadeiro, o filósofo vai pensar, vai pegar os garfos, vai comer e vai devolver os garfos. Tá? A grande sacada aqui está dentro de take forks e put forks. Tá? Como funciona take forks? Então recebe o i como parâmetro, vai fazer um down no mutex para entrar na região crítica, vai alterar o estado do filósofo para hungry, ou seja, está com fome, está querendo pegar os dois garfos, e vai chamar uma função teste. Logo mais a gente vai ver o que essa função teste faz. Depois faz o up no mutex para sair da região crítica e vai fazer um down no semáforo, no seu próprio semáforo. Então ele vai bloquear aqui nesse down se o filósofo não conseguiu pegar os dois garfos, da esquerda e da direita. Aqui nessa figura a gente então tem a implementação da função teste. A função teste então vai testar se o estado de i for igual a com fome e o estado da esquerda, do filósofo da esquerda for diferente de comendo e o estado da direita for diferente de comendo, ou seja, o vizinho da esquerda e o vizinho da direita daquele filósofo não estão comendo, então o estado desse filósofo é colocado para comendo e se faz um up no semáforo. Então se incrementa o semáforo em 1. Notem aqui que no take forks, vamos tentar simular aqui as duas situações, quando o filósofo consegue pegar os dois garfos e quando ele não consegue. Então a primeira situação, vamos supor que o vizinho da esquerda e o vizinho da direita desse filósofo i não estão comendo. Então ele vai colocar hungry, vai chamar teste de i, vai ver que o estado dele é hungry, o vizinho da esquerda não está comendo, a direita não está comendo, vai fazer o estado de comendo e vai incrementar 1 no semáforo. Vai voltar aqui para up, saindo da região crítica, e vai fazer um down no semáforo. Como o up foi feito antes, esse down aqui não vai bloquear. Então o nosso filósofo vai conseguir pegar os garfos, vai conseguir continuar, ou seja, voltando um slide anterior, ele vai comer, vai chamar a função eat aqui.
O segundo caso possível, um dos vizinhos está comendo. Então vai colocar o estado em hungry, vai chamar teste. O estado dele é hungry, digamos que o da esquerda esteja comendo. Então vai falhar. Esse if aqui vai falhar e não vai entrar. Então o estado I continua sendo hungry, não vai ser alterado para it e não é feito up. Então vai voltar aqui para o código, vai sair da região crítica, vai fazer o down. Nesse momento aqui vai bloquear. Então o semáforo ele vai estar suspenso, vai estar bloqueado, esperando por um dos seus vizinhos entregar o garfo, para ele poder pegar os dois garfos e comer. Quando é feito isso, é feito na função putForks. Então recebe o i como parâmetro, faz um down no mutex para entrar na região crítica, altera aí o estado do filósofo para pensando, então ele terminou de comer, ele vai estar pensando, e aí chama teste para o vizinho da esquerda e o teste para o vizinho da direita, e depois sai da região crítica. Então o teste do vizinho da esquerda, então vai chamar teste left, então o teste vai começar aqui com left, o i é igual a left. Então se o estado do vizinho da esquerda for com fome e o vizinho do vizinho da esquerda for diferente de eating e o vizinho da direita da esquerda for diferente de eating, então o estado vai ser eating e ele vai fazer o up. Então ele só está testando agora se ele pode acordar ou o vizinho da esquerda ou o vizinho da direita. Esse up aqui é quem vai acordar o semáforo que dormiu antes ali na take forks, como a gente viu anteriormente. Então, pessoal, esse é a solução do problema de jantar dos filósofos. Lembrando que cada filósofo nessa solução é uma thread. Tá? O código aqui vocês encontram lá no livro também. Tá? Se eu não me engano, o livro ele tem uma implementação, ou ele mostra uma implementação usando threads. E se vocês quiserem praticar um pouco, a sugestão é que vocês rodem esse código aí usando a biblioteca pthread do Linux. Então coloque isso na pthread do Linux, usem lá o mutex da biblioteca pthread e usem o semáforo da biblioteca pthread e tentem ver o que acontece na prática. Como sugestão também, tem uma lista de exercícios aqui do capítulo. Então lá no nosso livro texto, Sistemas Operacionais Modernos do Tannenbaum, tem esses exercícios aí que eu separei para vocês que são relacionados aos assuntos que a gente viu nessas 3 aulas de gerenciamento de processos. Então, obrigado pela atenção e qualquer dúvida relacionada a esse capítulo de gerenciamento de processos, vocês podem me procurar durante o nosso horário da aula síncrona. Obrigado a todos, até mais.